Então, retornando. Bom, então nesse intervalo, nós deu tempo para tomar uma aguinha, dar uma voltinha e terminar a classificação, né? Porque nós já calculamos as derivadas segundas, né? E agora a gente vai fazer a classificação. Então, eu vou desenhar o esqueminha aqui, né? Bom, o que acontece? Nós partimos sempre do H. E aí nós fazemos a pergunta. O H é positivo ou negativo, né? Então, se o H é positivo, se o H é negativo. Segue caminhos distintos. Se o H é positivo, ou melhor, se o H é negativo, né? A gente já sabe que ele é uma célula. Se o H é positivo, eu vou precisar olhar para a derivada segunda. Então, se a derivada segunda em x for positiva, então isso aqui é mínimo. Se a derivada segunda em x for negativa, eu tenho um máximo. Então, esse aqui é o esquema geral de classificação. Então, tá. Vamos ver. Bom, é o que está dito aqui. Bom, o meu H, né, ele depende de x. Então, o H depende de x. Dessa maneira, nós vamos fazer isso para cada ponto crítico. Né? Então, para o crítico, 0. Né? X igual a 0, y igual a 0. Então, para esse primeiro crítico. Para esse primeiro crítico, o que acontece? Se eu coloco 0, né, aqui e 0 aqui, eu vou substituir 0 aqui. Então, vai ficar 12 vezes 0, vai ficar 0. Então, 12, 0 menos 9 vai ficar menos 9. Menos 9 é um número negativo. Então, saindo do H, ele é positivo ou negativo? Ele é negativo. Então, esse ponto aqui, ele é um ponto de célula. Né? Por que eu sei que ele é um ponto de célula? Porque quando eu substituir o valor de x, o valor de y em h, ele me deu um valor negativo. Ah, mas na anterior não precisou substituir. Não precisou substituir, porque meu h era 6, era um valor constante. Né? Era um valor 6 constante e positivo. Então agora não. Agora o meu h ele é variável, meu h depende de x, né? E como o meu h é variável e depende de x, quando eu substituí o ponto crítico 1, eu verifiquei que o h é negativo, portanto o h é uma célula. Tá. Feito isso, nós vamos partir para o segundo ponto crítico. Né? Qual é o segundo ponto crítico? O segundo ponto crítico é o C, o x igual a 3 meios e y igual a 9 quartos. Então, o que acontece? Se eu substituo, né? Se eu substituo o x, né, na função h, o que vai acontecer? Vai ficar 12 vezes 3 dividido por 2 dá 18. Né? Agora, 18 menos 9 dá 9 e é um valor positivo. Então, o que acontece? Eu vim para o h. Né? O h é positivo. Então, se o h é positivo, ele vem para cá. Então, o h positivo veio para cá. Se o h é positivo, eu tenho que olhar para a derivada segunda. Derivada segunda em x. Bom, a derivada segunda em x, como a gente está observando aqui, também depende do x, né? Então, se a derivada segunda de x é 6x,
Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho 3 meios. Então, eu substituo 6 vezes 3 meios dá 9. 9 é um valor positivo. 9 é um valor positivo, então ela veio para cá. Então, esse ponto crítico ele é um ponto de mínimo. Certo? Então, o ponto 0, 0 era uma cela, e o ponto 3 meios, 9 quartos é mínimo. Isso está de acordo com a figura que nós vimos lá, né? no começo desse exercício. A figura que a gente viu no começo desse exercício, nós víamos sim uma cela e um ponto de mínimo. Tá? Então, esse é um processo encadeado, é um algoritmo, né? Muito bem estruturado. Bom, então, vamos aumentar um pouco a nossa dificuldade. Aqui está mais uma função. Essa função aqui, da maneira que eu estou olhando, eu posso dizer que eu tenho 5 pontos críticos. Sim, 5 pontos críticos. Eu estou vendo 2 máximos aqui. Certamente deve ter uma cela aqui no meio, né? Certamente deve ter uma cela aqui no meio. Então vamos verificar isso. Então o que acontece? Novamente o esquema. Determinar o crítico. Depois de determinar o crítico, obter as derivadas segundas. Depois de obter as derivadas segundas, fazer a classificação. Certo? Não sai classificando nada porque a gente não tem o crítico. Para a gente ter a classificação, a gente precisa ter as derivadas segundas. E para ter tudo, a gente precisa saber quais pontos avaliar. Então tá. Então, vamos lá. Então, primeira coisa. Ter as derivadas. Né? Faço a derivada em x. Se eu for fazer a derivada em x, né? 0, 2y, 4x na terceira e 4x. Isso aqui. Essa derivada ela tem que ser igual a zero, porque no ponto crítico a derivada é nula, né? Tá. Agora eu vou fazer a derivada em y. 0, 2x, 0, 0 e menos 2y. Aqui. Então, novamente eu tenho um sistema não linear. Por que é não linear? Porque eu tenho um x na terceira, né? Sistema não linear com x na terceira. E aí, o que fazer? Bom, vou pegar a segunda equação, né? A primeira equação é mais difícil de isolar uma variável. A segunda equação é mais fácil de isolar uma variável, né? O que acontece? Se eu pegar a segunda equação, né? Então, 2x menos 2y igual a zero, eu posso passar o 2y para o outro lado, ou 2x igual a 2y. E agora, se eu passo esse 2 que está multiplicando o x para o outro lado, eu vou concluir que x é igual a y. E se eu concluo que x é igual a y, eu concluo que x é igual a y, eu vou trazer esse resultado para essa equação aqui. Trazendo esse resultado para essa equação aqui, o que nós vamos ter? No lugar do y, eu vou colocar x. Então, ficou 2x menos 4x na terceira, mais 4x igual a zero. Então, tá. O que fazer agora? Bom, então, 2x mais 4x dá 6x, né? Porque eu tenho... são semelhantes, né? Aqui eu tenho x na terceira, né? X na terceira não soma com x, só soma com x na terceira, né? Então, desta maneira, o que eu posso fazer? Eu tenho duas parcelas, né? Eu tenho duas parcelas com x. X aqui e x aqui. Então, eu pensei em colocar um x em evidência.
Ah, mas eu também tenho 4 e 6. Então, se eu coloquei 4 e 6, eu poderia colocar o 2 também em evidência. Se tivesse 5 ali, talvez o 2 não, aí o 2 não ia ajudar tanto. Mas, como o 2 múltiplo dos 2, eu coloquei. Ah, mas se eu nunca conseguir enxergar que tem um 2 ali, então, eu como exercício fazer só o x em evidência, certo? Vai dar o mesmo resultado. Tá? Então, o que acontece? Se eu tenho 4x na terceira, né, dividido por 2x, vai me sobrar 4 que divide 2, dá 2. X na terceira que divide x, dá x na segunda. 6x que divide 2x, dá 3. Né? 6 que divide 2 dá 3, x que divide x dá 1. E aí nós caímos de novo numa equação produto. Né? Ou seja, eu tenho um número vezes outro número, então esse número vezes esse número dá 0. Então quer dizer que um deles é 0, ou 2x é 0, ou menos 2x ao quadrado mais 3 é 0. Então um dos dois é 0. Bom, então nesse caso aqui, se 2x é igual a 0, quer dizer que o x é 0, né? 2 é 2, então o x pode ser 0. Por outro lado, eu posso reescrever aquela equação da seguinte maneira. Ou seja, eu posso multiplicar, ou a gente diz assim, multiplica por menos 1, que deve ficar 2x ao quadrado menos 3. Ou você, uma outra maneira, que eu sempre acho mais interessante do que essa história de multiplicar por menos 1, é pegar essa coisa que está negativa e passar para o outro lado. Aí vai ficar com isso aqui, ó, 2x ao quadrado. E como a igualdade é reflexiva, ou seja, tanto faz, né? Você vai fazer. Você pode escrever assim, ou você pode escrever assim, na mesma. Tá? Tanto faz. Escrever assim ou escrever assim. Então, eu sempre gosto mais de passar o que é negativo para o outro lado para ficar positivo. Tá. Então, se 2x ao quadrado é igual a 3, o 2 está multiplicando o x ao quadrado. Então, o 2 passa dividindo. Agora, se x ao quadrado é igual a 3 meios, quanto vale o x? Vale mais ou menos a raiz quadrada de 3 meios. Tá? Então, aquela velha e boa lógica. Se x ao quadrado é igual a 4, o x é igual a mais ou menos raiz de 4. Só que eu não tenho um número bonitinho aqui, eu tenho 3 meios. Tá? Então, ficou mais ou menos 3 meios. Então, quantos x eu tenho? Como a gente viu lá no gráfico, eu tinha 3 críticos. Eu tenho 3 críticos aqui. Quantos x eu tenho? Eu tenho x igual a 0, x mais raiz de 3 meios, e x menos raiz de 3 meios. Tá? Tranquilo. Bom, então, como o x é igual ao y, primeira coisa que eu faço, x igual a 0. Quanto vai ser o y? 0. Então, o meu primeiro crítico é 0 e 0. Segundo crítico, se x é raiz de 3 meios, quanto vai valer o y? Né? Raiz de 3 meios. Então, o meu segundo crítico é raiz de 3 meios. Vou botar aqui na calculadora e eu vou ver quanto é que dá isso. Raiz de 3 Professor, meios. só uma Vale? pergunta. O x igual a zero e o y igual a zero no primeiro ponto crítico é praticamente sempre isso. Não. Aqui eu estou pegando exemplos que sim, mas não Tá, quer dizer isso. Tá? tá, Essa beleza. não é uma generalização. Tá, não, certo. Obrigado. Então, esse número, esse raiz de 3 meios, ele é aproximadamente 1,22. Tá? Se eu fizer, pegar a calculadora e fizer 3 que divide 2, na calculadora, ele vai me dar 1,22.
certo? Bom, então, bom, então, o que acontece? Se x for menos raiz de 3 meios, o meu y é menos raiz de 3 meios e assim por diante. Então, agora, o que acontece? O que vai acontecer aqui? Eu vou calcular as derivadas segundas, né? Nas derivadas segundas, eu tenho o seguinte. Bom, eu tenho minha derivada primeira, vou ter minha derivada segunda. Né? 12 menos 12, x ao quadrado mais 4. Aqui eu tenho a minha derivada segunda de f, y, y. Isso aqui dá menos 2. Né? Eu derivei isso aqui de novo em y. Se eu faço a derivada cruzada, isso aqui é 2. E isso aqui é 2. E por fim, então, nós vamos calcular a função h. E aí, então, se a minha derivada é em x essa, eu vou colocar ela aqui. Eu vou colocar isso aqui aqui. E vou colocar isso aqui aqui. Como está montado aqui, né? Isso aqui não muda, né? Bom, tá, peguei. Então tá. Então, se eu for fazer o determinante, né, o que acontece? Então, diagonal principal, ou seja, este elemento vezes menos 2, aqui, vezes 2 vezes 2, 4. Lembrando, é diagonal principal menos diagonal secundária. Então, diagonal principal menos a diagonal secundária. Né? Então, diagonal principal menos, né, a nossa diagonal secundária. Então tá, menos 2 vezes menos 12 dá 24. Menos 2 vezes menos 4 dá menos 8. E menos 4, então o que acontece? Vai ficar menos 12. Tá aqui. Então, 24x ao quadrado menos 12. A partir daqui, nós vamos fazer aquele esquema, né, para classificação. Né? Daqui nós vamos tirar o esquema da classificação. Eu vou partir primeiro para o H. Né? Se o H é positivo, H negativo e H positivo. Se o H é negativo, eu tenho uma célula. Se o H é positivo, eu vou olhar para a derivada segunda. Então, se a derivada segunda em x for positiva, se a derivada segunda em x for negativa. Então, começando com 0 e 0, substituo o x no lugar do 0 e vai ficar o quê? 24 vezes 0, 0. 0 menos 12, menos 12. Então, isso aqui é negativo. Então, o h em 0, 0 é menos 12. Então, o que acontece? O h é positivo ou negativo? O h é negativo, né? Então, é uma célula. Resolvido o primeiro ponto. Tá? Novamente, uma coincidência. Eu peguei dois exemplos que deu esse mesmo ponto de célula. Não quer dizer. E tem uma outra coisa que eu já aviso os navegantes, que eu botei duas vezes o C1 sendo 00 sendo célula, e aqui só foi uma coincidência, tá? Vão ter, inclusive, nos exercícios que vocês têm para fazer, ponto de célula que não é em 0 e 0. Tá? Aqui só foi coincidência. Próximo semestre eu vou modificar, porque às vezes botar variar os exemplos para não criar essa ideia de que sempre é. Não é. Em nenhum momento eu falei sempre. Tá? Então,
Ponto de célula pode ser em qualquer lugar. Só dar uma deslocadinha ali que esse ponto de célula já vai para outro lugar. Tá? Na hora de pegar o exemplo, o professor estava meio sem criatividade, mas não se joguem assim. Então, agora, vou pegar esse aqui. Vou pegar o segundo ponto. Eu vou substituir. Eu peguei o x igual a raiz de 3 meios. Substituo no lugar do x, né? E aí, então, ficou 24 vezes 3 meios, né? Porque se eu fizer a raiz quadrada, se eu tenho a raiz quadrada e eu elevo ao quadrado, né? A raiz quadrada e o quadrado se cancelam, então sobrou 3 meios. E isso deu 24, né? Deu 24 e 24 é positivo. Então, o que acontece com esse ponto? Né? Vou pegar a mesma cor. Ele veio, o H é positivo. Se o H é positivo, né? Então, ele é máximo ou mínimo. Se ele é máximo ou mínimo, eu vou ter que olhar para a derivada segunda em x. Se eu for olhar para a derivada segunda em x, o que acontece? Eu pego esse ponto aqui e substituo na derivada segunda. A derivada segunda está aqui. Eu fui lá e substituí na derivada segunda. Quando eu substituí na derivada segunda, que resultado eu obtive? Menos 14. Então, se eu obtive um resultado negativo, eu tenho o quê? Eu tenho um ponto de máximo. Né? Então, se a derivada segunda é negativa, né, o que está dito aqui, então eu tenho um ponto de máximo. Certo? Então, eu tenho que classificar cada um dos pontos. Eu tenho que olhar para cada um dos pontos. E aqui, eu posso ter pego exemplos que tenham criado um vício, né? Mas não quer dizer que é sempre assim. Tá? Para eu dizer que as coisas são sempre, a gente tem que generalizar isso de uma outra forma. E não é o caso aqui. Tá? Então, seguindo a mesma lógica, né, o que acontece nessa mesma lógica? Eu vou colocar o menos raiz de 3 meios no lugar do x. E aquela história, né? Como o x está ao quadrado, menos ao quadrado se torna um valor positivo. Então, nós vamos ter o mesmo resultado. Né? Mesma coisa que acontece. O menos se torna um valor positivo, menos ao quadrado é positivo, né? Então o 3 meios vai se tornar um valor positivo. Então, novamente, eu tenho o menos 14, então o terceiro ponto também é um ponto de máximo. Né? Se a gente olhar lá na figura inicial, antes de olhar para o problema, figura inicial, a gente vê realmente que eu tinha 2 pontos de máximo, como eu tinha dito antes, né? Tem 2 pontos de máximo, e eu disse aqui que aqui eu teria uma cela. Né? Então, eu tenho 2 máximos, e eles têm, né? Eles estão um de frente para o outro. Eles estão bem... como é que é uma figura que eu colei do GeoGebra, mas se a gente virasse ela, iríamos enxergar que os pontos de máximo, né, realmente eles estão alinhados, né, porque eles estão, né, aqui eles estão no mesmo valor, no 3 meios, né, e no menos 3 meios, eles estão exatamente alinhados, né, e aqui no meio está a célula. Isso se eu olhasse de cima, né, de x e y, né, se eu estivesse olhando daqui. Se eu estivesse olhando daqui, eu ia enxergar isso aqui, né? Aqui estaria, vocês estão exatamente alinhados. Bom. Vamos resolver um problema que isso aqui aparece muito em resolução de problemas. Né? Eu já vi isso em vários lugares, né? Na estatística se usa bastante.
Na economia se usa bastante. Alguns vão fazer uma disciplina chamada pesquisa operacional. Não é bem isso, pesquisa operacional, mas passa um pouco por essa ideia, né? Pesquisa operacional quer maximizar ou minimizar coisas também, e passa um pouco por essa ideia. Então, a historinha do empório, né? De uma pequena cidade que está vendendo garrafas de suco de laranja, né? Então, uma marca local que custa no atacado 30 centavos a garrafa, e a marca nacional mais conhecida, né? Aquela velha história, né? A Fruc versus Guaraná Antártica. Custa 40 centavos a garrafa. O dono do empório estima se cobrar X centavos pela marca nacional, a marca local, e Y centavos para a garrafa nacional, venderá, né, aquela quantia, né, de garrafas local e aquela quantia de garrafas nacionais por dia. Por quanto deve vender as duas marcas de suco de laranja para maximizar o lucro? Né? Ou seja, ele quer maximizar o lucro. Bom, então isso aqui são unidades, né? Ou seja, ele está dizendo que ele vai vender unidades de garrafa, ou seja, isso aqui é a quantidade de garrafas que ele vai vender. Tá, beleza. Vamos montar, vamos pensar isso aqui. Então, primeiro, o lucro por garrafa. Primeiro, a pergunta, né, do problema. Vamos olhar para a pergunta, saber qual é o X, qual é o objetivo do problema, né? Qual é o X e qual é o Y, né? Por quanto deve vender as duas marcas? Então, ele quer saber o preço. Então, X é o preço da local e o Y eu vou chamar de preço da nacional. Tá? Vai lá marcar, vai marcar. Então, X é o preço da local e o Y é o preço da nacional. Tá? Ele quer lucrar com isso, né? Então, o que acontece? Então, qual é o lucro por unidade de garrafa? O preço menos 30, né? Qual é o preço unidade por garrafa nacional? É o preço menos 40. Esse é o lucro. Então, o lucro unitário. E quanto é o lucro de tudo, né, do dia? O lucro unitário vezes quantas unidades foram vendidas, né? É o que está dito aqui. Então, esse aqui é o lucro unitário. Então, meu lucro é o número que foi vendido vezes o lucro por unidade. Mas se a gente for ver aqui é conta do dia a dia que a gente só está escrevendo de uma forma mais rebuscada. Tá? Pois bem, o que ele disse? Isso aqui é a quantidade de garrafas ou latas vendidas, né? A quantidade de unidades vendidas da local, né? Está lá dito lá no problema. A quantidade de vendidas localmente é essa, né? Vezes o preço, vezes o lucro, né? Ou seja, a quantidade vezes o lucro. Ou seja, aqui eu repliquei essa lógica, né? Essa fórmula aqui, né? Eu repliquei aqui. E essa aqui, novamente, eu repliquei isso aqui. Ou seja, as unidades, essa aqui são as unidades vezes o lucro por dia. E aí eu fiz a conta. Que conta? Eu distribuí. Eu peguei cada um deles e distribuí. Ou seja, como ele saiu daqui para baixo? Vamos só ver isso aqui. Então, o que eu fiz aqui? O que ele fez? Ó, 70 vezes x, né? 70 vezes x, 70x. Menos 5 vezes x. Ah, não, antes ele fez 70 vezes 30. Aqui, então, esse aqui está aqui. Esse tá aqui. 5x vezes x. Aqui. 5x vezes menos 30. Aqui. 4y vezes x. 4xy. 4y vezes menos 30. Aqui. Está tudo aqui.
Agora, 80 vezes y, 80y. 80 vezes menos 40, aqui. 6x vezes y, 6xy. 6x vezes menos 40, aqui. Agora, Não era para ser 150x? Que era menos 5 vezes 30? Assim. Peraí, 150... Assim. Tá. Tranquilo. E depois, esse vezes esse, deu aqui. E esse vezes esse, deu aqui. Certo? Ali um errinho de digitação. Tá? Distribuiu tudo. Tá. E aí, então... Opa. Eu fiz aqui. Ah, tá. Então, aí, depois, o que a gente faz? A gente junta todas as coisinhas, né? Todas as pecinhas juntáveis possíveis. Então, é aqui o que acontece. Então, se eu juntar quem com quem aqui, quem eu junto com quem? Quem casa com quem? Né? Então, o 5x ao quadrado não tem ninguém com ele. Não tem mais nenhum x ao quadrado. O 7y ao quadrado também não tem ninguém com ele. Tá. Agora, os sozinhos, o 70x, tem mais algum x sobrando? Também não vi. Então, esse aqui já foi, esse aqui já foi, esse aqui já foi. O y sozinho, tem um outro y aqui, ó. Tem vários y só dando sopa, né? Então, tem o menos 120. É o 70x e 150x ali por cima. Ah, tem 150, né? Aí dá 210. Então, esse daqui. Não, dá 220, tá. Enfim, esses dois. Depois o 120 com 80. E era isso. Não vi mais nenhum. Tá. E deu aqui menos 40. Os x e y cruzado, nós temos alguns por aqui. Deu mais 10. X e y. Então, esse daqui com esse daqui já morreu. Esse daqui com esse daqui já morreu. E aí sobraram os que não tem ninguém, né? Que é o menos 2.100 menos o 3.200. E era esse daí, né? Ah, tem o 240x que está sobrando ali também, né? Menos 5.300. Aí eu esqueci desse aqui, né? Que era 70 mais 150 menos 240. Deu menos 20. Menos 20, no final das contas. Já estava resolvido, eu só resolvi para a gente ver o que... Aqui, ó, menos 5, 10xy, menos 20, 7xy. Eu esqueci o 240y. Eu acho Esqueci que do 280 ali. eu esqueci dele, né? Mas enfim, depois vocês vão organizar isso aqui de forma melhor e vão enxergar isso aí. Tava tudo ali. Esqueci tudo dele. Tem um exercício, inclusive, bem parecido com esse lá no... eu esqueci o 280, né? 280. 280 que juntava com esse aqui. Tá? Bom, vocês têm mais um exercício lá bem parecidinho com esse. Tá? Deixa eu ver uma coisa... Agora embaralha a vista. Mas aqui, ó, menos... Ah, esqueci deles, Isso. Tá. Dá os 240. E aí, depois que você encontrou a função, isso aqui é qual? Isso aqui é a função lucro. Depois que você encontrou a função lucro, a novela é a mesma, gente. Mesma novela. Mesma novela. Deriva em x. Né? Faça essa derivada em x. Então, menos 10. 10y
menos 20. Agora, 10x, 14y e 240. E aí é resolver o sistema linear. Tá? Bom, eu vou postar esse material aqui depois para vocês enxergarem tudo que foi feito, mas a parte mais difícil do problema é a montagem, tá? Essa é a parte mais difícil. Depois eu vou postar esse material atualizado para vocês terem ele em mãos. Só para mostrar que eu deixei para vocês eu deixei uma questão parecida. Aqui. Eu deixei só 6 questões. Essa aqui, ela é bem parecida, né? A sexta questão. Ela é bem parecida. Ela tem uma montagem parecida e a resolução é bem parecida. Então, eu vou depois postar para vocês atualizado e para vocês depois se inspirarem.